Glórias a Jesus. Atos capítulo 12. Os irmãos que são de Bíblia já sabem o contexto desse texto. Nós vamos ler somente o versículo de número 5, para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 12, versículo de número 5. Glórias seja dada ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos estão acompanhando na televisão aí. Então a minha tradução está um pouco diferente dos irmãos, então eu vou ler. E os irmãos, logo depois que eu acabar de ler, os irmãos lerem novamente, tá bom? Atos capítulo 12, versículo de número 5, diz assim: E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tá bom? A igreja no 3, tá? 3. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Pode sentar. Eu não vou orar, o irmão já orou pela minha vida, a igreja já intercedeu. Que Deus nos conceda uma boa palavra em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o tema, o clamor e a missão da igreja, está baseado, como já foi lido no início do culto, em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, a gente sabe muito bem do contexto ali de Apocalipse, o Senhor dando as revelações a João, ilhado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano o lançou naquela prisão, e era uma das sentenças da época que o imperador ele usava, o isolamento. E eu preciso que os irmãos prestem bem atenção. Vou só introduzir rapidamente para a gente entrar no capítulo 12. Era uma das sentenças que o imperador usava, era uma das sentenças da época, era o isolamento. E se você parar para analisar, eu preciso que você entenda comigo que esse ambiente onde nós estamos aqui é um ambiente espiritual, tá, irmãos? Somos racionais, somos inteligentes, mas é um ambiente onde você está é espiritual. E se você não tiver espírito para entender o Deus que é espírito, você não vai conseguir entender aquilo que Deus quer ministrar em nossos corações, tá bom? Preste bem atenção. Era uma das sentenças da época, o isolamento. Então é o que o imperador faz com João. Lança ele na ilha, o isolando. Agora ele não tem contato com mais ninguém. Não tem contato com seus parentes, não tem contato com seus amigos, não tem para quem pregar, não tem para quem anunciar. E de repente, espiritualizando o texto, o adversário olha para ele e fala assim: acabou o ministério de João. Não tem como ele fazer mais nada, está isolado, ilhado, preso, encarcerado. Não tem ninguém para estar com ele. É quando ele está sozinho, sem ninguém, e alguém fala que não tem mais nada para fazer, quando o Senhor dará a maior revelação a ele. A maior revelação que ele tem é quando o Senhor Jesus se manifesta a ele e começa a revelar a ele, assim ele escrever as 7 cartas, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Quando chega no capítulo número 22, é um clamor da igreja, a igreja diz vem, a noiva diz vem, o Espírito diz vem. Quando você pega a temática, vou entrar no capítulo 12, quando você pega essa temática, o clamor e a missão da igreja. O pastor Luciano foi muito feliz em sua oportunidade em falar alguma coisa sobre isso. Existem 2 coisas aqui: o clamor. Eu acredito que a igreja tem um clamor, e o maior clamor da igreja, comunidade, é clamar pela volta de Cristo. O maior, dentre tantos e tantos clamores que nós clamamos e pedimos a Deus, eu acho que um dos maiores, se não o maior, eu acredito, é clamar pela volta de Cristo. A igreja de Cristo anseia pela tua volta. Nós ansiamos pela volta do Senhor. Ansiamos para o céu abrir e uma trompeta tocar. Os mortos ressuscitarão. Oh, glória! Nós seremos arrebatados. Iremos para a glória com o Senhor. Ai, imagina isso, gente. Eu anseio e clamo por tanta coisa ao Senhor. Eu quero ver as minhas filhas casarem, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter um carro legal, eu quero ter tantas coisas, mas eu quero principalmente que Cristo volte. Quem anseia pela volta de Cristo aqui? Oh, glórias a Jesus, oh, glórias a Jesus. É o clamor da igreja. Só que, gente, enquanto Cristo não volta, enquanto Cristo não responde esse nosso clamor da tua volta, existe uma missão a se cumprir. Existe uma missão.
Gente, seria raso demais. Raso demais eu aceitar o Senhor. E é o maior objetivo nós aceitarmos o Senhor. E o Senhor nos aceitar, nós pecadores, falhos como nós somos, e vimos para a igreja adorar e exaltar. Glória a Deus, aleluia por isso. Só que, gente, enquanto Ele não volta, Ele quer alguma coisa da gente. Alguma coisa a mais. E qual é a missão? Qual é a nossa missão? E eu pedi a Deus uma palavra para trazer para o coração dos irmãos, baseado nessa temática, o clamor e a missão da igreja. O Senhor me levou em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, do versículo 1 em diante, vem falando de uma igreja que está passando por um período de perseguição, uma igreja que está passando por um período de perda. Quando você ler o contexto desse capítulo 12, você vai entender. No versículo 1, você vai entender que Herodes, ele já manda prender Tiago, e não dá nem para errar aqui, né, irmão? Porque parece tudo aí. Vamos lá, bota tudo lá. Se você pregar errado, vamos estar pregando. Aleluia. Quem está botando? Você que está botando agora. Vamos lá comigo aí. Ó, Atos capítulo 12, versículo 1, diz a Bíblia. Diz aí, irmãos, ó. Eu vou só ler. E por aquele mesmo tempo, presta atenção, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Bota 2, irmãos, por favor, 2. E matou a espada de Tiago, irmão de João. Ele prende Tiago, pode deixar no 3. Pode deixar no 3. Ele prende Tiago, prendendo Tiago, ele açoita Tiago e ele mata Tiago. A morte de Tiago, ele tem a percepção que os judeus se agradaram com a morte daquele que pregava um Cristo ressurreto. Ele consegue ter a percepção, Herodes, ele tem a percepção do agrado depois da morte de Tiago. Então Herodes quer agradar o povo. Por que Herodes quer agradar o povo? Porque Herodes quer ser bem aceito, Herodes quer ser aplaudido, Herodes quer ser ovacionado. Então ele matou Tiago e percebe com a recepção que ele tem depois da morte de Tiago. Olha o que diz o 3. E vendo que isto agradava, gente, só estou falando o que diz a Bíblia. E vendo que isto agradava os judeus, continuou o que, Jonas? Continuou mandando prender também a Pedro. E era dos dias árduos, ou seja, era período de Páscoa, era período de festa. Por que não matou Pedro naquele exato momento? Porque era período de festa, o povo está festejando. Então ele pensa, esperando passar a festa, logo após o período da festa, eu mato Pedro. Pedro está preso, gente, você conhece o texto? Pedro está preso, e o texto é muito claro em dizer que Pedro está preso, mas está dormindo. Mexe comigo isso aqui. Ele está preso, ponto a ser sentenciado, mas ele está dormindo. Eu pedi a Deus um discernimento sobre isso aqui, o Senhor ministrou no meu coração. Esse dormir de Pedro, como é que é o nome dessa jovem aqui, dessa menininha aqui, ó? Ela está com o celular na mão, olhando para mim, ligado. É isso aí, fica ligado, varão. Pedro está dormindo. Esse Pedro dormir, não dormir de já era. Não, desculpa meu linguajar bem raso, mas bem raso. Meu linguajar de não tem mais jeito, só me basta dormir. Não tem o que fazer. Esse dormir de Pedro é um dormir de quem tem confiança naquele que serve. Glória, é bom pregar aqui demais, pastor. Falei com o senhor que o povo aqui vem junto. Falei, meu chefe, é bom pregar que o povo vai juntinho. Ele está dormindo. Ele sabe. Tiago, meu irmão, companheiro de labuta, de ministério, andou comigo e com Cristo, andou com a gente, viu os milagres. Herodes prendeu, matou, o povo se alegrou. Agora me prendeu. Só que, gente, presta atenção, a igreja está fazendo o quê? Versículo 5, por favor. Versículo 5. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus. Presta atenção aqui. Pedro está preso, a igreja está na casa, uma determinada casa, e está orando para Deus libertar Pedro. Só que quando eu li isso aqui, eu falei assim, como é que pode? Será que a igreja não orou pela vida de Tiago? Será que a igreja só está orando por Pedro? Apesar do texto não falar, conjecturando sem ferir, por favor, os teólogos aqui, sem ferir o texto, será que a igreja não orou para Deus libertar Tiago também? Só que entenda um negócio aqui, em espírito.
A morte de Tiago só serviu para intensificar a oração da igreja. Entende isso aqui em espírito? A igreja intensificou a tua oração pela vida de Pedro por causa da morte de Tiago. Porque a igreja está vendo, perdemos Tiago. Enquanto Herodes está olhando assim, matamos mais um, acabamos com a chamada de um. O povo se alegrou. Agora eles vão se dispersar. Prendemos Pedro, porque Pedro lidera. Quando você lê Atos, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver Pedro pregando. E qual é uma das missões da igreja? Irmão, bota por favor Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Se não me engano, 47. Uma das missões da igreja. Olha o que diz: louvando a Deus e caindo em graça em todo o povo, e todos os dias crescendo o Senhor, a igreja aqueles que se haviam de salvar. Bota o 46 para mim. Isso, e perseverando unânimes, a missão da igreja, e perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Pedro pregava, o povo se arrependia, o povo se arrependeu, o povo aceitou o Senhor, e era como o povo tinha comunhão um com os outros, partindo o pão, dividindo os seus bens, aqueles que tinham, dividiam. O irmão orou aqui para que não viesse faltar aqueles que viessem ajudar a obra, o crescimento da obra, no ajudamento do crescimento da obra aqui, da obra do Senhor. Era a igreja, gente. Essa era uma das missões da igreja. Tiago está morto, Pedro está preso, e a igreja está orando. Enquanto Herodes está achando que acabou a chamada de Tiago, e agora vai acabar com a chamada de Pedro, quanto mais a igreja era apertada, mais a igreja crescia. Você consegue enxergar isso em Atos? Quanto mais, aqui o inimigo está escondido por trás disso, tá? O adversário de nossas almas está escondido por trás disso, pastor Renato. Queima ele. Prende, agora espera passar a festa, a gente mata ele. Você vai ler no capítulo 12, exatamente no versículo 5, depois que a igreja está orando, que a oração da igreja faz Deus se manifestar. Porque é o versículo de número 7. Bota o 7 aí, irmão, por favor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Aqui não é um anjo. Quando se tivesse ali o termo um anjo, era qualquer um dos anjos que Deus podia enviar. Apesar de estar em letra minúscula, eu quero acreditar, sem ferir o texto, que é uma teofania, aparições de Deus. O anjo do Senhor, artigo definido, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta depressa. Ele caíram das mãos as cadeias. Presta atenção nisso aqui. Pedro está dormindo, a igreja está orando, tem uma sentença decretada, ele está dormindo. Através da oração da igreja, o anjo se manifesta na prisão, e ele está guardado por 4 quartetos de soldados, ou seja, 16 soldados para guardar um homem que não tinha espada mais na bainha. Você consegue entender o espiritual por trás disso aqui? O homem não tinha matado ninguém, não levava medo para nenhum da população, e Herodes manda prender ele e guardar ele por 16 soldados, gente. Você não consegue enxergar o diabo por trás disso aqui, não? Você não consegue enxergar o adversário por trás disso aqui? É o inimigo vendo o tamanho da potência que Pedro era. É o inimigo vendo o tamanho da chamada que Deus tinha através de Pedro. Porque na primeira mensagem dele, mais de 3.000 almas se converteram. A primeira. 16 soldados para guardar um homem. Mas a Bíblia fala que um resplendor de luz naquela prisão iluminou. O anjo chega, varão, toca em Pedro, o desperta e fala: Pedro, levanta-te depressa. Algumas traduções vão dizer assim: e ele levantando,
as algemas caíram. Aí, deixa eu espiritualizar isso aqui, deixa eu espiritualizar. Eu consigo entender que algumas algemas só vão se despedaçar depois que você se posicionar. Porque não basta, gente. Às vezes o anjo ou o Senhor, através da palavra, fala com a gente assim: ei, levanta, mulher, levanta, jovem, levanta, homem. E eu fico parado. Levanta, eu quero te usar, eu vou te usar, eu quero te levantar. E eu fico parado, esperando. Aí Deus me trouxe os bairros do Piraí para falar para alguém assim: eu vou te levantar desde que você se posicione. Porque não adiantaria, gente, o anjo se manifestar na prisão, acordar Pedro e ele continuar deitado. Ele teve que levantar. Aleluia. Ele levantou. Levantando, diz o texto que as algemas caíram. Só que existem algumas portas a ser passadas. E antes dessas portas a ser passadas, você vai perceber que o versículo número 8 diz assim: diz o texto aí, ó. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Oh, glória! E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa. E o que? Segue-me. Cinge-te, bota a sandália e pega a capa. E depois você me segue. Ô, gente, deixa eu explicar isso aqui. 3 coisas que Herodes tira de Pedro quando lança ele na prisão: cinto, sandália e a capa dele. Para mim e para você isso não significa nada. Mas quando você espiritualiza isso aqui, cinto fala de nome, cinto fala de autoridade. Numa cultura judaica você não vê nenhum judeu saindo de casa sem o seu cinto. Porque quem via um judeu saindo de casa com o cinto, olhava, o professor de hebraico está aqui, olhava e falava assim: esse tem nome, esse tem uma autoridade. Ele tem. Aí quando Herodes lança Pedro na prisão, a primeira coisa que Herodes faz: eu vou tirar o teu cinto. Isso aqui é espiritual, gente. Eu vou tirar a tua autoridade. Quando Herodes lança Pedro na prisão, a segunda coisa que Herodes tira de Pedro é o quê? Sandália. Sandália fala de quê? Chamada, ministério, comprometimento. Aí Herodes está falando com Pedro: na gente lins, eu vou te lançar na prisão, eu tiro o teu nome, eu tiro o teu cinto, eu tiro a tua autoridade. E depois eu vou tirar a tua chamada, eu vou tirar as tuas sandálias. Não bastando, a terceira coisa que Herodes tira de Pedro é a capa. A capa aqui fala de cobertura espiritual. Tu não tem mais cinto, tu não tem mais nome, não tem mais autoridade. Tu não tem mais sandálias, não tem mais ministério que eu arranquei de você. E a autoridade? Não tem capa mais, não tem cobertura espiritual. Está guardado na prisão. Mas o anjo do Senhor aparece na prisão. E, gente, não esqueça que a igreja está orando, tá? O anjo só se manifestou por causa da missão da igreja. Ô, glória. Quando se manifesta, o anjo se manifesta, toca na costela, bota ele de pé, ele está de pé, as algemas se caem, as algemas caem. Gente, o anjo podia falar com ele: Pedro, vem do jeito que você está. Só que não. O anjo devolve a ele: cinge-te, coloca o teu cinto, coloca a tua sandália e joga sobre as suas costas a sua capa. Deixa eu me trazer isso aqui. Sabe o que o anjo está falando com ele? Eu devolvo o teu nome, eu devolvo a tua autoridade, eu coloco nos seus pés a tua chamada novamente, e coloco sobre as suas costas a cobertura espiritual. Aí ele sai. Só que o texto fala que ele chega num portão de ferro. O texto vai nos dizer que ele se depara a um portão de ferro. E a Bíblia diz que por si próprio, e saindo, seguia, e não sabia que era... Acho que antes, irmão, por favor, antes, versículo antes 8. E cinge, versículo 9. E saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito.
pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, ou portão de ferro, como está a sua tradução, a porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Coisa linda isso aqui. É tendo saído, olha isso aqui, tendo saído, o portão se abriu por si mesmo, tendo saído, pastor Renato, percorreram e logo o anjo se apartou dele. Eu li isso aqui e falei, me dá um discernimento sobre esse negócio aí. O anjo devolve ele o cinto, capa, sandália, honra ele novamente, tira ele da prisão, rebenta as algemas, passa pelos soldados, só que ele se depara com o portão de ferro. E o texto fala que o portão se abre por si próprio, sozinho. E o Pedro passa pelo portão, e o anjo está com ele. Posso ser esse aqui, pastor? Rapidinho. Ele passa pelo portão de ferro. O anjo está com ele, gente. Ele está achando isso é uma visão. Isso é um sonho. Capa de novo, sandália, cinto, portão se abrir sozinho, gente. Mas 16 soldados não estão me vendo fazer isso. Aí desceu o rema aqui agora. Deixa eu liberar uma palavra profética para alguém. Aleluia. Para quem quiser pegar essa palavra aqui, deixa eu liberar essa palavra. Para quem quiser pegar, Deus vai cegar os seus adversários. Oh, glória. Vou repetir isso aqui de novo. Deus vai cegar todos aqueles que querem parar a nossa chamada. Aleluia. Chega no portão de ferro, o portão se abre. Mas olha o que diz a continuação do texto. E abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a uma rua. Percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu falei, Senhor, por que o anjo não liberou ele na porta? O portão já se abriu. Era só libertar. Já libertou? Por que levou até a rua? Sabe o que Deus me encheu no meu coração, pastor? É esquisito, mas é para quem é pentecostal. O quê? Deus me encheu no meu coração. Eu fechei a Bíblia para a gente ir embora. Deus me encheu no meu coração. Não tem sentido, meu filho, eu devolver a honra, eu devolver o ministério, sandália nos pés, eu colocar uma cobertura espiritual e você andar em caminho errado. Aí você não pegou isso aqui? É o anjo falando, é Deus falando aqui. Eu vou devolver o nome, eu vou te dar uma autoridade de novo. Eu vou colocar uma sandália, um ministério para você andar. Eu vou te cobrir espiritualmente, mas você vai ter que andar no caminho que eu te colocar. O que isso quer dizer? É muita gente que tem nome, que tem capa, tem ministério, mas está andando no caminho errado. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória a Deus. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É Deus falando com Pedro. Ei, Pedro, eu estou renovando a tua chamada. Eu estou acendendo a chama no teu coração de novo. Porque Herodes achou que tu ia morrer. Herodes achou que ia acabar. Acho que Deus está falando com alguém aqui. Herodes achou que ia acabar a tua chamada aqui. Herodes achou que não tinha mais jeito para você. Mas eu estou devolvendo para você. Mas é para você andar no caminho que eu te colocar. Perceba que Jesus é especialista em trabalhar no caminho. Ele mesmo disse, eu sou. O que Jesus disse? Eu sou a verdade e a vida. Perceba que Jesus não sai do caminho para cumprir chamada. Jesus sai do caminho para alcançar a vida. Está entendendo isso aqui? Vou repetir de novo. Jesus, então, ministério terreno, quando teve aqui, em texto nenhum, ele sai do caminho para cumprir a chamada ou o milagre em alguém. Ele sai do caminho para trazer para o caminho. Um exemplo, não sai do caminho para cumprir ou para fazer um milagre. Lembra do cego Bartimeu? Jesus passa pelo caminho. A multidão, a alvoração, o cego está à beira do caminho. O cego está onde? À beira do caminho. À beira do caminho. O cego está à beira do caminho. Ele perguntou, quem está passando com alvoroço esse? Alguém falou, é Jesus que está passando aqui. Aqui o que o cego faz? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus sai do caminho para ter ele? Não, se você ler o texto fala assim, pastor, busca ele para mim. Traga ele até aqui. É Jesus falando com ele, eu vou até te curar, desde que você fique no caminho. Pegou? Mas quando que Jesus sai do caminho para salvar alguém?
E era-lhe necessário passar por Samaria. É Jesus falando, entra aí, eu vou até sair do caminho, mas eu não saio do caminho para andar no caminho que você está. Eu saio do caminho para te trazer para o meu caminho. Oh glória, oh bendito Deus. O anjo devolveu capa, nome, cinto, sandália, ministério, capa, cobertura espiritual. Botou Pedro no caminho. Gente, Pedro tinha que vazar. Mas o que Pedro faz? Eu quero ver os meus irmãos. Candocébia. Eu quero ver onde está a igreja. Aonde está a igreja? Aí Pedro vai, gente, ele vai. Aí que Deus colocou imaginação na cabeça de cada um. Vou terminar já. Ele vai onde? Vai na casa dos irmãos, pastor, que estão orando. Coisa linda esse texto. Coisa linda. Chega na casa dos irmãos, ele não quer gritar. Só que isso aqui mexeu comigo quando eu li isso aqui, gente. Por quê? Vê se não é contraditório. Vai doer um pouquinho, mas é igual o Bezatacil, dói, mas sara. Vê se não é contraditório. Pedro na prisão, o anjo abre porta. Abre o portão de ferro, sem chave. Mas Pedro está na porta de madeira e está batendo na porta para abrir. Já pensou nisso aqui? A porta de ferro, a porta que é impossível de Pedro abrir, Deus abre. Mas a porta que é de madeira, é Deus falando: ô Pedro, para de graça, rapaz. Essa porta aí, eu não vou abrir para você não. Sabe o que o texto está me ensinando? É muita gente querendo a bênção de mão beijada. Sabe o que Deus está falando aqui? O que for para mim fazer, descanse o seu coração, porque eu não falho, eu vou fazer. Mas o que tiver ao teu alcance para você fazer. Oh, aleluia. Olha o que o texto diz. O texto diz que Pedro está à porta, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. Ela não saiu para abrir, ela saiu para escutar. Quem está batendo na porta? Ela saiu para escutar. Olha o que diz o texto. Saiu para escutar. Quem está batendo na porta? Ela chega para escutar. Por que ela não abre de vez? Porque ela sabe da perseguição que a igreja está sofrendo. E ela sabe a luta espiritual que está acontecendo por lá de dentro. É uma menina. Mas o texto está me ensinando que uma menina está no ambiente de oração. Ela foi escutar. Escutando, dá a entender, apesar do texto não falar, mas dá a entender que ela pergunta quem está batendo. Pela continuação do texto, diz aí, bota aí, irmão, 15. Reconhecendo a voz de Pedro, isso é 14. Reconhecendo a voz de Pedro, de casa não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Só que, gente, já leu esse texto aqui? O texto vai dizer que ela volta para anunciar quem está pelo lado de dentro. Isso aqui se tu não pegou nada que eu falei, pega só isso e vai embora para casa. Ela foi ouvir quem está chamando, identificou quem está chamando, e ela percebe que quem está chamando é a resposta da igreja que está fazendo pelo lado de dentro. E ela volta para anunciar, chefe. Olha o que diz o texto. E conhecendo a voz de Pedro, esse versículo 15, por favor. Olha o que diz aqui. Eles disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Eles diziam: não é Pedro, é um anjo. Gente, olha isso aqui, varão. Como é que é seu nome? Seu nome? Ismael, olha isso aqui. Uma igreja que está pelo lado de dentro, clamando para Deus libertar quem está pelo lado de fora. Aí alguém percebe que Deus libertou quem está pelo lado de fora, mas agora quem está pelo lado de dentro não está acreditando na própria oração que faz. Por quê? Porque é alguém que está orando, mas está orando falando assim: é impossível de Deus fazer. Por que a igreja não acredita aqui, gente? Porque a igreja tem na cabeça a morte de Tiago. Herodes já matou Tiago. Eu vou até orar por Pedro, mas não tem mais jeito.
Eu acho que Deus me trouxe para falar com alguém. Parece ser aleatório, mas tem alguém que tem orado, parece ser aleatório. Alguém que tem orado e visto e não visto a resposta da oração, continua envolvido no tráfico, continua envolvido na droga, continua fazendo aquilo que não louva ao Senhor. Mas tu está orando, mas você já está orando tanto que tu está orando sem esperança alguma. Aí Deus me traz aqui para falar para você: ei, continua orando, porque Ele já está à porta. Que pior, já está à porta. Aleluia. Pedro insiste em bater na porta. Até que vão abrir a porta. Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Pega quem quiser pegar o quê? A resposta da tua oração vai ser tão grande, que você vai se espantar. Aleluia. Alguém pega essa palavra em nome de Jesus. Olha o que o Senhor fala com Jeremias. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Rapaz, ele é rápido. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Olha o que diz o texto. Resposta de oração. Tu clama a mim e eu vou te responder. Isso aqui fala de relacionamento pessoal. Primeira parte do texto diz: clama a mim e eu vou te responder. Relacionamento pessoal. Só que agora a continuação deixa essa parte B. E anunciar-te-ei. Eu não sei se aqui em Barra Mansa tem, mas lá em Barra do Pereira tem muito. Algumas lojas da cidade, você vai ver um locutor com uma caixinha de som ou com DVD tocando uma música e alguém anunciando os produtos lá de dentro da loja, ou na Vivo, na Claro, ou qualquer outra loja que for. Está anunciando. O que ele está fazendo? Ele está anunciando, microfone na mão ou sem microfone. Ele está anunciando, fazendo uma propaganda, irmão, em nome de Jesus, fazendo uma propaganda daquilo que tem de interessante. Irmão, a irmã pegou lá atrás. Daquilo que tem de interessante pela lá de dentro da loja. Olha o que o texto está falando. Clama a mim, pessoal. Clama a mim e responder-te-ei. É você clamar para o Senhor. Você no seu pessoal, você no seu relacionamento, você no seu devocional, você na sua intimidade. Clama a mim e responder-te-ei. Mas o anunciar-te-ei já não é de Jeremias, é da parte de Deus. É Deus querendo anunciar. É como se Deus estava falando: eu vou anunciar para todo mundo ouvir aquilo que você clamou no secreto. Só que o texto continua: anunciar-te-ei coisas, vamos igreja, coisas grandes e firmes. Grandes e firmes. Por que grandes e firmes? Porque tudo que é grande, se não for firme, cai. E Deus não tem algo grande para você se não tiver um alicerce firmado na palavra. Eu queria que alguém pegasse essa palavra. Vou terminar aqui. É o clamor da igreja. Assim como eu clamo para os meus pais, assim como eu clamo a Deus pelos meus irmãos, assim como eu clamo pela minha mãe, pelos meus amigos, eu clamo a Deus. Ainda não tenho visto resposta, mas Deus ministrou no meu coração o quê? Não cesse de orar. É a missão da igreja. É uma das missões da igreja. Não cesse de orar. O clamor é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se ele não vir até hoje, não cesse de orar. Ore pela tua casa, ore pela tua igreja, ore pela tua esposa, pelo teu esposo, ore pelo teu glória. Ore pelos seus amigos. Ore para Deus converter. Ore para Deus abrir porta. Ore para Deus quebrar algemas. Ore para Deus curar. Ore, não cesse de orar. Não. Fique de pé comigo, fique de pé. Aleluia. Aleluia. O ministério pode me ajudar aqui, o ministério de louvor. Rapidinho. Isso. Glórias a Jesus.
e não cesse silêncio nos seus lábios.